A gente vai falar um pouquinho sobre a gestão escolar, né? Principalmente nessa época de pandemia. Eu estou aqui com o Face também aberto no Note, então se alguém quiser ir perguntando alguma coisa, também vai ficar por aqui aberto para tirar as dúvidas, tá? Então, apresentando um pouquinho, a Gabriela Fiorini, então, ela tem formação em pedagogia, é especialista em educação especial, inclusiva, com neuroeducação, trabalha com séries iniciais, né, da Rede Municipal de Educação e é coordenadora também em uma das escolas da rede, né? Então, Gabi, primeiro eu vou te pedir, então, para tu falar um pouquinho aonde que tu trabalha, onde fica a tua escola. Muito bem. Então, eu sou a Gabriela, boa tarde. Eu acredito que a maior parte, pelo menos, dos que eu estou vendo aqui são pessoas que já me conhecem, né? Ou porque trabalham comigo, né? Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia, a escola na qual eu estou na coordenação hoje. É a Escola Municipal Santa Lúcia. É uma escola que fica localizada aqui no distrito de Santa Lúcia do Piauí, né? É interior de Caxias do Sul e fica a mais ou menos uns 40 quilômetros da sede de Caxias, né? Então, eu estou nessa escola desde 2015, né? Como professora. Então, eu iniciei em 2015 como prof e desde 2018, então, eu estou na coordenação pedagógica do turno da manhã da escola. Então, isso sobre a nossa escola, né, Beth? Certo. Só para situar, Gabi, porque tem muitas pessoas que estão assistindo e não são daqui de Caxias, tá? Ah, tá. Então, assim, ó, a escola, ela é uma escola de interior. Isto? Uhum. Tá. Por ser uma escola de interior, tem muitos alunos, tu sabe quantidade? Sim, sim, sim. Nós temos hoje, de acordo com o último boletim estatístico, que é um documento que faz o levantamento de dados, esse boletim é de março, nós estávamos com 412 alunos. Então, é uma escola de médio porte. É claro que agora, de março até julho, por exemplo, a gente teve algumas movimentações, tanto de estudantes que foram transferidos, quanto de matrículas novas. Então, assim, no turno da manhã, que é o turno, né, no qual eu atuo, nós temos hoje 185 estudantes, então, que são estudantes de quinto a nono ano, né? Então, acho que isso também é importante, né, de colocar que no turno da manhã nós temos os estudantes dos anos finais, sexto a nono, e temos o quinto ano, né, que é o último ano do ensino fundamental um dos anos iniciais. E também eu acredito que já que a gente está comentando sobre a questão da escola, é importante situar também, como tem algumas pessoas que não são daqui, enfim, e que não têm essa vivência e esse conhecimento sobre a realidade, né, da nossa comunidade, que essencialmente as famílias dos nossos alunos são famílias de agricultores, né? Então, a lida do trabalho, né, ela é muito voltada aqui para a agricultura. E é importante dizer isso também porque é justamente esse fator que marca uma das características mais impactantes assim que nós temos enquanto realidade da nossa escola, que é a itinerância dos alunos no decorrer do ano, né? Então, isso é bem característico e marca muito o nosso trabalho na escola, na medida em que os profs até que estiverem assistindo vão concordar comigo, que nós iniciamos o ano com um grupo de estudantes, né? Porque as famílias estão aqui trabalhando na safra, né? Aqui o cultivo do tomate, o cultivo do morango, da maçã, assim como de outras frutas, de outras verduras, nós temos em grande escala, né? Então a gente recebe várias famílias que vêm de outras cidades para trabalhar aqui no período da safra,
e que então no início do ano estão ainda aqui no distrito trabalhando e por conta disso seus filhos estão na escola estudando. Por volta de abril, maio, a safra vai terminando e muitas dessas famílias elas acabam retornando para sua cidade de origem ou até mesmo indo para outras cidades em busca de trabalho. Então, esses estudantes acabam por deixar a escola por volta desses meses, mas lá em setembro e outubro, quando se começa o preparo da terra, se iniciam os novos plantios, muitas vezes a gente recebe esses estudantes novamente, né? Então, esse a gente percebe assim que é um desafio bem grande, né, para nossa prática na escola, porque esses estudantes eles acabam durante um ano perpassando por vários lugares, né? Por várias cidades, por várias escolas, né? E isso a gente percebe o quanto acaba impactando na aprendizagem deles. Mas principalmente na questão de um vínculo e de um sentimento de pertencimento com este lugar, com esta escola, sabe? Então é um trabalho muito grande de acolhida e de atenção mesmo que a gente precisa estar tendo, tanto com esses estudantes quanto com essas famílias, no decorrer de todo um ano letivo. E a gente estava conversando sobre essa questão, né? Então, dos alunos, então, que eles estudam por um período na escola, vão embora, retornam. É uma quantidade considerável de alunos, né? Visto que é uma área rural. Alunos em inclusão, temos? Temos estudantes de inclusão. Temos hoje 17 alunos na escola que são público do atendimento especializado e, sendo destes, 5 são estudantes do turno da tarde e nós temos 12 estudantes no turno da manhã, então, que fazem parte desse atendimento especializado. Então, com base em toda essa parte, né, de gestão escolar, né, e principalmente o papel do coordenador. Para quem não conhece um ambiente escolar, qual é a função do coordenador dentro de uma escola? De uma forma bem sucinta, que eu sei que são muitas atividades, mas assim, bem brevemente, né? Sem o período de isolamento social, as crianças, né, os estudantes iriam para a escola. Quando eu falo criança, né, educação infantil, estudante, né, os maiores, enfim, para quem não conhece, né, essas diferenças em relação à educação. Quando as crianças e estudantes iam para a escola, antes do isolamento, tinha toda aquela questão, professor junto com as crianças fazendo todo aquele trabalho, né, tanto de ensino, enfim, e o coordenador sempre perto, né, dando apoio, enfim, né? E agora, Gabi, nesse momento de isolamento, né? Como que está sendo feito, ou se está sendo feito também essas orientações para os pais, para os professores, como que está sendo feita essa abordagem? Tá, então assim, o que eu vejo e uma das características que eu vejo dentro do nosso trabalho, assim, de coordenação pedagógica, é a questão da articulação, sabe? Eu nos vejo muito como articuladores entre estudantes, entre os professores, dos professores com as famílias, dos professores com a direção. Então, assim, eu nos vejo muito nesse movimento que ele já acontecia, né? Dentro de um período presencial. E hoje, por mais que nós estejamos num período de pandemia, né, num período onde nós não estamos tendo esse contato presencialmente, eu consigo perceber, né, mais evidente ainda esse papel de articuladores que nós temos enquanto coordenação pedagógica, né? Porque antes, como tu mesmo colocaste, antes tudo que era feito na escola, dentro de um espaço escolar, a gente podia estar fazendo, né, essas articulações. Hoje nós temos que continuar fazendo isso, né, nos moldes diferentes e ainda sem ter o contato
físico, né? Sem poder estar conversando pessoalmente, sem poder estar tendo um toque, sem poder estar manuseando, estar próximo, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando assim, para eu te responder essa questão, em como vem sendo, né, a questão do planejamento, né, e de toda essa relação com o grupo de professores, né? Porque depois é isso que vai se refletir para os estudantes, né, que vai se refletir nessas atividades e nessa interação que a gente vem tendo com os estudantes e que automaticamente se reflete nas famílias, né? Então, eu acho que a gente começando aqui pelo planejamento com os professores, a gente vai abordando todos esses pontos. Então, nesse momento, né, o nosso planejamento com os professores, ele vem ocorrendo totalmente de forma virtual também, né? E aí a gente se faz uso dos recursos que se tem disponíveis virtualmente. Então, essencialmente por troca de e-mails, né? A gente tem um e-mail que é próprio da coordenação da escola. De maio, né? A gente vive num período de estudos não presenciais. Aqui no nosso município, os estudos não monitorados, né? Esses estudos monitorados são atividades que os professores planejam. Atividades, então, elas são ofertadas posteriormente, né, para os alunos, né, para os estudantes poderem estar tendo uma continuidade, né, dos seus estudos no decorrer deste ano. Então, como eu já tinha dito anteriormente, o nosso planejamento, que antes era feito na escola, né, em horários organizados durante a semana, agora ele vem ocorrendo via e-mail, né? Então, os professores elaboram as suas aulas, nos enviam, e a partir disso a gente vai conseguindo trocar ideias e fazendo ajustes, para depois a gente estar fazendo a finalização disso, desse plano de aula que vai ser enviado para as famílias, né? Além do e-mail, a gente faz uso também do WhatsApp, seja por áudio, seja por vídeo, seja por ligação, enfim, né? Eu acho que é um momento aonde os colegas vão concordar comigo que não existe mais um horário específico de planejamento. Todo dia é dia de planejar, toda hora é hora para planejar, né? Então, eu acredito que a gente venha nesse movimento que eu gostaria de dizer que, apesar de muitas vezes ele se tornar, né, cansativo, e não cansativo para mim, se tornar cansativo como um todo para nossa prática pedagógica, ele vem sendo um momento muito gratificante, assim, né? Eu percebo e eu gostaria, assim, de também demonstrar minha gratidão aos meus colegas professores do turno da manhã, né? Por toda a confiança, né? Por todo o apoio, né? E me colocar à disposição, como sempre me coloquei, né? Porque eu percebo que isso vem se configurando em momentos muito ricos. Eu nos percebo mais próximos, né? Eu tenho essa sensação que a pandemia, literalmente, ela teoricamente, ela nos afastou, né? Por conta desse distanciamento, mas eu me sinto muito mais próxima do grupo de professores, né? E isso eu acho um ponto muito positivo, e eu acho também que isso, com certeza, vai impactar nas nossas relações quando nós retornarmos para a escola, e impactar de uma forma muito positiva. Então, eu percebo a pandemia nos trazendo isso também como positivo, apesar de nós não termos, né, a presença física, o contato físico um com o outro. Mas, enfim, né? Após esses planejamentos estarem prontos, então, quando eles estão finalizados, a gente tem um momento na escola, né, aonde, enquanto coordenação, direção e a equipe da secretaria, prioritariamente, nós nos reunimos para estarmos fazendo a impressão, né, destas atividades. Essas atividades são impressas, né, de acordo com a turma, e depois elas são organizadas em saquinhos, porque são saquinhos mesmos identificados com o nome de cada estudante, para que no dia marcado, né? Então agora as nossas entregas elas vêm acontecendo quinzenalmente. Então a cada 15 dias, as famílias vão até a escola para estarem retirando esse material,
bem como devolvendo as atividades, né, que elas receberam há 15 dias atrás. Então, é um movimento de devolução e de retirada. É um movimento constante, né, que é feito quinzenalmente. Esse planejamento também, ele se torna desafiador, porque como a gente colocou, né, lá no início, nós temos os estudantes, né, que são público do atendimento educacional especializado. E justamente por eles terem essas especificidades, né, dentro da sua deficiência, eles recebem um planejamento também que é todo flexibilizado e adaptado dentro do desenvolvimento de cada um. Então, tanto para mim, enquanto coordenadora, e eu acredito que também quanto para os professores, esse também vem sendo um período de bastante aprendizado em função disso também. Porque esse é um olhar que já se tinha, mas quando tu estás em sala de aula, tu consegue dar esse atendimento também, que hoje a gente só consegue estar fazendo através do papel, né? Essencialmente através do papel, através de um planejamento escrito. Então, assim, o trabalho do planejamento, ele é algo árduo, assim, né? Porque você tem que o tempo todo estar fazendo movimentos de indas e vindas, né? Porque, de repente, o que é muito óbvio para mim, porque eu sou especialista daquela área, não está muito claro para um estudante que, de repente, nunca viu aquele assunto antes, né? Então, assim, ele é um trabalho assim que exige da gente bastante atenção, né? Bastante dedicação, mas que com certeza vem nos fazendo aprender muito, né? E além desse trabalho via impresso para as famílias que necessitam, a outra opção que nós temos é esse envio e essa devolução de atividades via WhatsApp. Então, desde maio, cada turma possui um grupo no WhatsApp e eles recebem e podem fazer a devolução das atividades por lá. No primeiro mês, né, dos estudos monitorados, a gente estava concentrando o trabalho essencialmente em estar enviando essas atividades e estar recebendo o retorno dela. A partir do mês de junho, né, quando se foram tendo as notícias de que provavelmente nós não voltaríamos tão cedo para a escola, a orientação que nós fomos recebendo era para que, de uma certa forma, nós fôssemos avançando nas habilidades a serem trabalhadas com os estudantes. Então, num primeiro mês, a gente focou muito numa questão de retomada do que havia sido trabalhado lá em março, numa retomada de habilidades que eles já tinham algum conhecimento. E a partir de junho, então, nós começamos a avançar nessas habilidades a partir de um documento, né, que foi organizado pela secretaria do nosso município, né, que dentro de um referencial maior, ele foi compilado em habilidades essenciais, que são aquelas habilidades fundamentais, né, que os alunos possam estar desenvolvendo no decorrer deste ano. Então, tendo isso, nós percebemos a necessidade de estarmos ampliando esse contato do professor com o aluno. E foi por isso que em junho os professores foram convidados, então, a estarem ingressando nesses grupos de WhatsApp, né? Então, cada professor na sua turma, dentro do seu componente curricular, como se fosse uma sala de aula virtual realmente. Na nossa comunidade, assim, característico da nossa comunidade, nós sempre tivemos, eu acredito que sim, uma participação boa da família, né? Eu acho assim, famílias preocupadas, né, com a aprendizagem dos seus filhos, preocupadas, né, com o desenvolvimento deles na escola,
não, e eu percebo assim a participação das famílias, não somente naquelas reuniões que são marcadas para entrega de avaliações ou em algum chamamento particular, mas famílias que são parceiras para estarem ali nas festividades, se colocando à disposição muitas vezes para estar auxiliando, né, em prol da escola. Então, assim, nós temos uma comunidade que é maravilhosa, famílias que são maravilhosas e que nesse momento de pandemia, nesse momento de estudos à distância, só vem se mostrando, né, mais maravilhosas ainda por todo o trabalho que elas vêm desenvolvendo em casa com os seus filhos. Porque a família nesse momento, ela é a ligação do que está escrito no papel, do áudio que está gravado, do vídeo que está gravado com o professor dando uma explicação. É ela quem faz essa ligação para que chegue lá na execução da atividade, né, do seu filho propriamente. Sim, Então, porque assim, pode falar. desculpa, se a gente for pensar no seguinte, né, uma criança na fase pré-escolar, né, ali as séries iniciais, que está iniciando ainda o processo de alfabetização, se o pai, a mãe, ou enfim, o responsável, não auxiliar na própria leitura da aula que está sendo proposta, simplesmente a criança não vai fazer, não vai conseguir entregar, a avaliação dela vai ser prejudicada, né? Tem todo um círculo, né? Alguma coisa que a gente que a criança ela não vai poder aproveitar caso a família não estiver cooperando, né, para a formação. E a gente percebe, assim, também nos anos finais, a complexidade, né, que vai se tornando, porque muitas vezes, e é compreensível isso, a família, né, o pai, a mãe que está lá auxiliando, ele não tem toda a formação para, de repente, estar lá auxiliando num assunto que é sobre potenciação, que é algo lá do, sabe? Lhes falta isso também, e é compreensível, né? Então, eu percebo também o quanto é importante nesses contextos os feedbacks que as famílias vêm nos dando, né? Os retornos de estar nos procurando enquanto escola, de estarem falando, como já aconteceu, olha, isso tá difícil de eu explicar para o meu filho. Eu não estou conseguindo entender para conseguir explicar. Será que teria como, de repente, o professor tá gravando um vídeo para dar, sabe? E é esse retorno que faz com que a gente possa ir qualificando a nossa prática, né? É a partir desses retornos que a gente vai tendo das famílias que a gente pode também se munindo de recursos para poder estar atendendo esses estudantes da melhor forma possível dentro do contexto que a gente tem. Tá chegando o final Oi. da nossa live, né? Porque tu realmente explicou tudo que a gente precisava saber É, com relação a dados, né? Isso é importante para que não ocorra essas interferências, porque tu vem numa linha de pensamento e vai fazendo com que a gente consiga entender todo esse contexto, né? Tudo que, como que é a escola, onde ela está inserida, qual é a característica da comunidade, o público, né, que tá inserido lá, enfim. Então, foi bem importante as tuas colocações. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui, a Gabi responde. Beth questiona, a Gabi responde. ponto. Sim. Tá Então bom. tá, Beth. Beijo. Beijo, gente. Obrigada para quem nos assistiu, né, Beth? Os nossos Sim, colegas ali. tá na Beijo. hora do café. Beijo. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau.